buenas tardes, muy buenas tardes, bueníssimas tardes a todos, a todas, aos colegas professores, pessoal que assiste aula pelo YouTube e a galera que assiste aula pelo IPTV, muito buenas tardes a todos. Eu sou o professor List Félix, essa é uma aula de língua estrangeira, espanhol. Especialmente hoje, dia 12 de julho, nós estamos fazendo a nossa revisão para a prova bimestral, a nossa segunda prova bimestral. Então, nessas duas aulas de hoje, eu vou comentar o assunto gramatical e responderei questões gramaticais no mesmo estilo das questões que vocês vão encontrar nessa avaliação bimestral. Eu procuro sempre trabalhar interpretação de texto e gramática, né? No estilo, no modelo que a gente trabalha em sala de aula para prestigiar vocês, porque não teria sentido eu trabalhar de uma forma a questão e ali na prova cobrar um outro estilo, um outro modelo, enfim, né? O roteiro desse segundo bimestre, dessas provas, ele traz ali uma quantidade de conteúdos, mas eu vou revisar somente aquilo que vai cair na prova. Eu precisava de uma quantidade boa de conteúdo para poder fazer a prova bimestral e também para fazer a prova de recuperação, tá? Então, o que não aparecer aqui na revisão é porque não vai cair na bimestral, né? Ah, mas lá no roteiro tem isso. Provavelmente é porque vai ser cobrado na prova de recuperação, tá? Então, prestem atenção, façam as anotações de vocês. Depois dessa aula ela fica gravada, vocês podem voltar para conferir alguma coisa. E de já que façam boa prova, né? Que façam boa prova, que se saiam bem. E boas férias também. Aproveitem as férias de vocês, né? Porque em agosto a gente tem que voltar com toda a energia, com gás renovado. Vamos lá? Aqui no começo do conteúdo a gente tem interpretação de texto, advérbios, pretérito imperfeito de indicativo, né? Que é parte do conteúdo que você vai encontrar ali na sua prova. Aqui a gente tem todo o conteúdo que eu selecionei para trabalhar nessas provas. Interpretação de texto, advérbios, pretérito imperfeito de indicativo, acentuação, futuro perfeito de indicativo, futuro imperfeito também de indicativo. Vai cair tudo isso aqui? Não vai cair porque eu não fiz uma prova só de gramática. Não seria justo fazer uma prova só de gramática, porque a gente precisa da interpretação, a gente trabalha muito pensando no Enem, o Enem é só interpretação, né? E aí, mais uma vez, digo para vocês, o que vai aparecer na revisão é o que a gente vai cobrar na prova. Aqui eu começo fazendo uma revisão a respeito de ditongo, tritongo e hiato, né? Porque a gente vai ter uma questão nesse sentido, né? Com esse conteúdo, com essa parte ali na nossa prova, que diz assim: para formar ditongo, será preciso que ao menos uma das vocales seja débil. O que significa débil em espanhol? Débil em espanhol significa fraco, fraca. Então, quando eu falo débil, eu estou me referindo às vogais fracas. As vogais fracas em espanhol são elas I, U. A vogal I e a vogal U. Então, para que a gente considere ditongo, para que seja um ditongo, eu preciso de pelo menos uma das vogais fracas, ou I ou U, acompanhado de uma vogal forte, tá? Então, a união de uma vogal fraca com uma vogal forte, tanto faz a ordem, se vem primeiro a fraca e depois a forte, ou forte e fraca, vai formar um ditongo. E o que significa ditongo? O encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Ou seja, quando eu falo, quando eu leio, eu pronuncio essas vogais juntas, de uma vez só. Por isso que a gente chama de tongo, tá? Então, para ser ditongo, tem que ter no mínimo uma vogal fraca, porque podem ser duas fracas,
e sem acento, sem a fraca acentuada. Porque se a vogal fraca receber acento, ela vai ficar forte. E vogal forte com vogal forte, elas são pronunciadas em sílabas diferentes. Elas se repelem, a gente vai ter hiato. Então, como a gente está falando de ditongo, né, a gente está aqui revisando reconhecer um ditongo, você precisa lembrar disso. Pelo menos uma vogal fraca, I ou U, né, sem acento, tá? Aí aqui a gente tem exemplo dos 14 ditongos, 14, né, los 14 diptongos possíveis em espanhol. Mas pense comigo, ninguém precisa aprender, decorar. Eu não gosto muito de trabalhar com esse negócio de aprender, decorar tal, porque a gente já trava quando, né, tem que decorar, tem que... Nesse caso, quando eu digo decorar ou aprender esses hiatos, perdão, esses ditongos, é porque é mais fácil você aprender o conceito, né? Para ser ditongo, tem que ter pelo menos uma vogal fraca, ou I ou U, e sem estar acentuada. É isso. Então, se tem uma questão que pede para você marcar onde é que tem um ditongo, você vai lembrar, tem que ter I ou U, no mínimo, pelo menos I ou U, mas pode ser as duas, I, U, I, né? Sem acento. Significa dizer que quando eu leio essa palavra, eu pronuncio esse encontro vocálico junto, tá? Então, aqui é só um exemplo das 14 possibilidades de ditongo. É o caso da vogal forte A com a vogal fraca I, em baile, né? Quando eu falo baile, eu pronuncio duas sílabas, e pronuncio aquele A e aquele I junto. Então, ali é o ditongo, né? Baile. É o caso de A com U em auto. Auto pode ser automóvel, né? Abreviação de automóvel pode significar carro. O encontro da vogal forte E com I em peine, que significa pente, de E com U em deuda. De O com I, oigo, de O com U, souça, de I com A em límpia, de U com A em uaua, né? Uaua significa neném, bebê, tem lugar que também chama uaua, chama micro-ônibus de uaua, porque é pequeno, né? Aí chama uaua. No Chile chamam uaua. De I com E em pienso, do verbo pensar, de eu pienso. De U com E em fuerza, significa força. De I com O em limpio, significa limpo, está limpo, el coche está limpio. De U com O em arduo. De I com U em ciudad. E de I com U em cuidado, tá? Precisa lembrar que aqui são as possibilidades, as 14 possibilidades, né, de ditongo. E, obviamente, que existem outras palavras. Estou falando isso aqui só para ressaltar, para destacar. Vamos lembrar só mais uma coisa. Se eu falei que as vogais fracas, as débiles, né, débil, são I e U, é porque as outras são fortes, né? A, E e O. Não é assim? Então, se essas são as vogais fracas, as outras são as vogais fortes. Vamos para frente. Aqui a gente vai conhecer as possibilidades de tritongo em espanhol. Se ditongo é o encontro de duas vogais numa mesma sílaba, a gente pronuncia de uma só vez. O raciocínio para o tritongo aqui é que são três vogais. E se pronuncia de uma só vez, né? No caso do tritongo, a gente vai ter duas vogais fracas, dos débiles, rodeando uma forte. Então, vai ser vogal débil, fraca, mais uma forte no meio, mais uma débil, né? Quando eu dei aula sobre esse conteúdo, eu até brinquei com vocês, é um sanduíche. E o recheio desse sanduíche é uma vogal forte, né? Tá ela aqui, é uma vogal forte. Então, fraca, forte, fraca. Ou, como a gente fala em espanhol, débil, fuerte, débil. Aí aqui volta aquela história. A vogal fraca, ela não vai estar acentuada nesse caso. O que pode estar acentuado é a vogal forte. A vogal forte ela pode estar acentuada, como é o caso desse exemplo aqui. Ó, I, A, I. Débil, fuerte, débil.
Eu tenho aqui, ó, invidiais, envidiais, né? Do verbo envidiar, que é invejar. Vosotros envidiais, vocês invejam. É mais ou menos essa a tradução, tá? Então, envidiais está acentuado porque é uma palavra aguda, a gente chama de oxítono na nossa língua, terminada em S. Então, envidiais, como essa última sílaba é a tônica e termina em S, tem que acentuar. E o acento vai ser no A, né? Envidiais, né? Olha o som, envidiais, né? Porque se a vogal fraca tivesse acentuada, se aquele I, esse di, né, tivesse acentuado, aí a gente já teria, não teria um tritongo, né? A vogal fraca, o I e o U, se receber acento, fica forte, tá? E aí a gente vai ter um hiato, vai pronunciar em sílabas diferentes. É o caso de I e I em aprecieis, também é verbo, do verbo apreciar. Aprecieis vosotros el paisaje. Apreciem, né, a paisagem. É o caso de UAI ou UAY. Então, repare que no caso de UAY, o Y ele vai desempenhar papel de I, tem o som do I, né? De vogal fraca, de vogal débil. O som é o mesmo. Então, exemplos, averiguais, né? UAI, ou Uruguai, UAY. Essas palavras que terminam com Y, elas são palavras geralmente do Guarani, sabe? Uruguai, Paraguai, e você vai ter um tritongo ali no final. UEI ou UEY. UEI, exemplo, averigueis, também é verbo para vosotros, né? Averigueis vosotros. Ou então a palavra buei, que é um monossílabo, significa boi. Iau em miau, também é um monossílabo, é a voz do gato. O gato em espanhol também faz miau. E o au em guau, que é a voz do cão, né? Do cachorro, né? Em espanhol o cachorro faz guau, tá? Você viu que tem muito caso de verbo, né? Verbo na segunda pessoa, vosotros. Envidiais, aprecieis, averiguais, né? Averigueis, né? Beleza? Então, são os tritongos. 3 vogais numa mesma sílaba, porque a gente pronuncia de uma só vez. E o caso dos hiatos. Os hiatos é quando a gente pronuncia as vogais em sílabas diferentes, né? Elas se separam, né? E lá em cima diz assim: quando as vocales não formem uma sola emissão de voz, tendremos um hiato. Este consistirá em, a tradução, quando as vogais não formem uma só emissão de voz, ou seja, quando o encontro vocálico não for pronunciado de uma vez só, teremos um hiato, né? E este consistirá em, um hiato, aqui o contrário do ditongo, vai ser quando a vogal fraca estiver acentuada, que é o que diz aqui nessa observação que está de vermelho, depois da setinha, ó. Uma vocal débil, ou seja, uma vogal fraca, acentuada, e uma vocal fuerte, tá? Então, encontro de uma fraca com uma forte, uma forte com uma fraca, ou de uma fraca com uma forte, né? Mas o detalhe principal é a vogal fraca estar acentuada, o I ou o U. Porque com este acento, aí ela ganha moral, ela fica forte. Então, está dizendo para você, olha, você pronuncia essas vogais em sílabas diferentes. A escrita é uma representação da fala. Então, você tem dúvida com relação à pronúncia de alguma palavra, né? Você vai lá na escrita e aí a questão do acento serve para orientar nesse sentido, né? De como você vai pronunciar ali aquela palavra. Então, é o caso de aí em país, né? Repare comigo. Você aprendeu que ditongo é quando a vogal fraca não leva acento, né? No mínimo uma vogal fraca sem acento e uma forte ou duas fracas. Repare que em país, se não tivesse o acento no i, seria um monossílabo, porque aí formaria um ditongo, o a com o i, ficaria paz. E essa palavra paz em espanhol não existe. Existe país, por isso tem que acentuar. Se fala país em espanhol, mas para que esteja representado graficamente país, eu tenho que colocar um acento no i.
É também o caso de baú, né? Que significa baú em espanhol. O caso de reí, o i está acentuado, é verbo, está na primeira pessoa. Yo me reí mucho de los chistes. Chistes quer dizer piada, né? Então, me reí, ri, né? É o verbo no pretérito perfeito simples, reí. É o caso de reúne, de reunir. Quando a gente fala, ele reúne qualidades, ele reúne, né? Para que esteja graficamente reúne escrito, eu tenho que acentuar o i, porque ninguém fala reúne, e sim reúne. Percebem? É o caso dessas palavras terminadas em ia, como no, né, que se pronuncia igual ao português. Filosofia, geografia, tem que ter acento ali no i, percebem? Filosofia, porque se você não acentua o i, seria um ditongo. Ficaria filosofia, né? E ninguém fala filosofia, se fala filosofia, tá? Olha só que interessante, rio. A palavra rio em espanhol tem que estar acentuada. Se não tiver acento naquele i, fica um monossílabo, porque aí seria um ditongo. Se pronunciaria rio. E ninguém fala rio, se fala rio. El rio Parnaíba. IE em rie. El rie mucho. OI em oí, do verbo oír. Yo oí la música. OU em noúmeno. OU em noúmeno. O A em grua. O E em continues. E o O em acentuo. Ou quando você tiver o encontro de duas vogais fortes. Quais são mesmo das vogais fortes? A, E e O. É o caso de aéreo, né? Ou o caso de teatro, né? Aéreo, AE, né? EO e EA em teatro. Tudo vogal forte. Então, vogal forte com vogal forte, elas se repelem. Só uma observação. No caso de aéreo, o E está acentuado por causa da regra de acentuação. Aéreo é uma esdrúxula, ou seja, uma palavra proparoxítona. Todas elas são acentuadas como acontece no português. Então, tá aí o caso dos hiatos em espanhol. Como a gente revisou, né, a questão dos ditongos, tritongos e hiatos, então a gente agora pode começar a responder questão, tá? Então, eu quero na primeira questão que você identifique o ditongo. Eu vou marcar para essa questão 1 minuto, né? Ditongo, duas vogais numa sílaba só. Então, 1 minuto para que vocês identifiquem o ditongo. Ok, então vamos lá. Vamos procurar o ditongo. O ditongo, duas vogais numa sílaba só, né? Eu preciso de, no mínimo, uma vogal fraca, I ou U, e sem acento. Então, veja só, na letra A, coche, não tem encontro vocálico, então não serve. Na letra B, puerto, eu tenho uma vogal U, que é uma vogal fraca,
eu tenho a vogal E, que é uma vogal forte, a vogal fraca não tem acento, então é o meu ditongo. Puerto. Aí a gente vai só conferir as outras, que é para saber se não tem duas respostas. Não é para ter, não deve ter, né? Então, aéreo, eu tenho hiatos, né? A, E, Re, O, porque são todas vogais fortes. Em teatro, eu também tenho hiato, são duas vogais fortes. E pila, que significa pia ou pilha, não tem encontro vocálico aqui. Então é a letra B. Ah, cadê? Não está animada, para eu marcar aqui então. Letra B. Essa é a primeira questão, responde ela a letra B. Se você pegar uma questão assim na prova, perguntando, identifique o ditongo, aí você já sai procurando I ou U, porque tem que ter no mínimo I ou U, né? E sem acento. Achou ele na palavra I ou U, né? No mínimo, né? Tem que ter I ou U, já está no caminho certo, né? Que vai estar junto de outra vogal forte ou de uma vogal fraca. Pode ser I, U, U, I, como você viu nas explicações. Vamos para a segunda questão. Aqui eu estou pedindo o tritongo. Lembra o tritongo? O tritongo é uma vogal débil, que é a fraca, mais uma forte, mais outra débil, que também é fraca, tá? As vogais débeis, elas não vão estar acentuadas. Se tiver acento por causa da regra, vai ser na vogal forte, tá bom? Então, marco também 1 minuto para vocês acharem resposta nessa questão. Ok, então vamos lá. Tritongo, né? Então, você sabe que são três vogais juntas, né? É o tritongo, esse tri aí é de três. Então, na letra A tem comprais, aí não tem tritongo. Tem esse encontro aí, comprais, né? Aí, no caso, seria um ditongo, comprais. O A e o I aí ficam juntos, né? O acento é por causa da regra. É uma palavra aguda, uma oxítona terminada em S. Toda oxítona terminada em S é acentuada. Aí eu tenho na letra B, icistes. O encontro vocal que tem aí, icistes, é um ditongo. São duas vogais. Vogal forte e fraca, sem acento na fraca, ditongo. Aí cuidado com a letra C e a letra D. Porque na letra E é também ditongo. Muerto, fraca e forte. Eu tenho um encontro de três vogais na letra C e na letra D. Porque quando terminar em Y, a gente considera como vogal fraca, porque o som é o mesmo, né? Paraguai e sabias. Como é que você decide? São três vogais, né? O que é que eu falei para você no começo da questão? Que a vogal forte, dependendo da palavra, pode ser que ela esteja acentuada, mas a fraca não. Na letra D, em sabias, aquele I não está acentuado? Se esse I está acentuado, ele fica forte. Então, ele se equipara ao A. Então, ó a pronúncia. Sa, bi, ais. Não é um tritongo, né? É um hiato, I, né? E lá depois um ditongo. Sabias. Eu vou ter tritongo na letra D. Vogal débil, U, forte, A e débil, Y. Paraguai. Tá vendo aqui, ó? Paraguai, tá? Eu vou só separar sa, ó, tá acentuada bi, ais, né? E aqui, ó, pa, ra,
guai, fica junto. Por quê? Porque aqui eu tenho vogal débil, mais fuerte, mais débil. Todo mundo já sabe, né? Quando eu falo débil, estou falando fraca. Então, é a letra D de 2. Essa é a segunda questão. A resposta para ela é a letra D. É um assunto tranquilo, né, pessoal? Tranquilinho. Se tiver uma questãozinha dessa na prova, que deve ter, tá aqui, é porque tem lá na prova. Então, você vai arrasar. Então, vamos lá mais uma vez. Essa é a terceira questão. Eu marco mais 1 minuto para que vocês analisem e escolham uma resposta. 1 minuto. Ok, pessoal, voltamos. E aí, qual foi a resposta de vocês? O que é que vocês escolheram, né? Mesmo que você não esteja mandando resposta, mas tente responder aí. Responda você consigo mesmo. Olha a questão, analisa, né? Participa para se dar bem nessa prova. Marca lá a opção onde há um hiato. Hiato. Ou seja, as vogais são pronunciadas em sílabas diferentes, né? Quais são as possibilidades de hiato? Quando forem duas vogais fortes, quais são mesmo das fortes? A, E O. Ou quando a vogal fraca, quais são as fracas? I e U. Quando as vogais, ou quando a vogal fraca estiver acentuada. Se a vogal fraca estiver acentuada, ela fica forte. Então, em piedra, eu tenho uma fraca e uma forte, sem acento na fraca, é um ditongo. Piedra. Em almuerzo, se repete. Uma vogal fraca, o U, a forte, o E, né? A gente tem um ditongo. Já em maestro, você tem duas vogais fortes, né? O A e o E. Então, maestro. São 3 sílabas, né? Maestro. Quando eu falo maestro, eu pronuncio 3 sílabas. A gente não fica falando e pensando em quantas sílabas a gente pronunciou, né? Geralmente a gente para assim às vezes para contar a sílaba quando é uma prova, quando está aprendendo, ou quando tem uma dúvida com relação à questão da acentuação e tal, ok, né? Mas quando você fala maestro, são 3 sílabas, né? Vamos só confirmar então, né? Tem peinar, vogal fraca é I sem acento na fraca, ditongo, peinar. A mesma coisa em reina, né? É o mesmo ditongo, EI, né? Reina, que significa rainha. Então, minha letra C. Eu vou separar maestro, só para ficar ilustrado. Questão 3, letra C. Mais uma vez eu quero o tritongo. Vou repetir para vocês. Débil, mas fuerte, mas débil, tá? Se for ter acento, vai ser na forte, né? Se a palavra exigir acento, por causa da regra, vai ser na forte. Se a fraca estiver acentuada, aí você já desconsidera como tritongo. Então, a gente vai marcar mais 1 minuto, mais 1 minutinho para vocês acharem resposta. 1 minuto.
Ok, pessoal, vamos lá então. A questão pede para vocês identificarem o tritongo. Repetindo, vogal débil, fuerte, débil. Então, onde você não vê três vogais juntas, você já pode desconsiderar. Como é o caso da letra A, só são duas, comprais, é um ditongo. A letra B, hicisteis, também é um ditongo. Aí eu tenho sabias, com a vogal fraca acentuada, então não é tritongo, né? Vai estar aqui, pá, ra. Não sei por que não tem a letra E aqui, pessoal. Foi engolida, foi tragada. Paraguai. Mas, enfim, a gente está revisando o conteúdo, né? Deixa eu colocar aqui uma letra E só por encargo de consciência. Deuda. Enfim, só para constar. É a quarta questão. A resposta para ela é a letra D. Bom, e agora a gente vai entrar em acentuação. Eu trabalhei bastante essa questão de separação alfabeto, separação de sílabas, para chegar até a regra de acentuação, que é o que a gente vai trabalhar agora, né? São as regras de acentuação. Quando eu trabalho esse conteúdo, eu digo para vocês, olha, toda regra de acentuação em espanhol, ela vai partir do final das palavras. Toda regra de acentuação é em cima de vogal, N e S. Então, olhar para a palavra e ver se ela termina em vogal, em N e S, tá? Parte daí. Porque funciona assim. As oxítonas, as que têm a última sílaba tônica, a gente acentua quando elas terminam em vogal, N e S. As paroxítonas, a penúltima sílaba tônica, a gente acentua quando não termina em vogal, em N e em S. Vou repetir. As paroxítonas, a penúltima sílaba tônica, a gente acentua quando não terminar em vogal, N e S. Se você pega o alfabeto e retira vogal, N e S, o que resta são as outras consoantes. Então, você pode falar que acentua as palavras paroxítonas quando elas terminarem em consoante, exceto N e S, que acentua quando é oxítona, está lá na regra geral. Por isso que eu falo que é vogal NS. As proparoxítonas são todas acentuadas, e em espanhol tem palavra que vai ter uma quarta sílaba tônica, que eles chamam de sobresdrúxula, também são todas acentuadas, tá? Então, a regra é essa. Ou você acentua oxítona, ou você acentua ou não oxítona e paroxítona, né? A regra praticamente serve para oxítona e paroxítona. Detalhe, em espanhol eles não chamam de oxítona ou paroxítona ou proparoxítona. Não é essa palavra que eles usam. Eles vão chamar de aguda as palavras oxítonas, as que têm a última sílaba tônica, como é o caso dessa palavra aí, ó, o, p, ra, sion. A última sílaba é a tônica, operación, né? Escrevi, está escrito. Agora, precisa ou não de acento? Operación. Precisa, porque a sílaba tônica é a última sílaba, né? Chama-se em espanhol de aguda. Operación. Aí veja só, operación. É uma sílaba só aí. Onde é que eu vou colocar o acento? Na vogal forte, no O. Porque se eu acento o U ali, aí eu já estou representando uma sílaba a mais. Operación, não é assim. Operación é operación. Então, o acento deve ser na vogal forte, né? Lembra aí do que a gente aprendeu
No caso dos ditongos, né, tritongos e atos. Operación. Acontece muito isso, né, quando a prova é subjetiva. Operación. Aí você sabe que é, pô, tem que acentuar a última sílaba. Mas onde é que é? No I ou no O? No O, pessoal. Operación, né? Se você acentuar no I aí, você desfaz ali esse ditongo, né? Recebeu acento pela mesma razão, né? Sofá, porque termina em vogal. Operación, que eu acabei de separar. E francês, porque termina em S, tá? Sofá, operación, francês. Se acentua porque são palavras agudas, são oxítonas, terminadas em vogal NS. Se não terminar em vogal N ou S, não acentua. É o caso, por exemplo, de ciudad. Ó, ciudad. Sílaba tônica é essa aqui, ciudad. Por que que não está acentuado? Porque terminou em consoante. Só acentua se for N ou S, né? As consoantes. É muito simples a regra de acentuação em espanhol, tá? As palavras graves são as que têm a penúltima sílaba tônica. No caso das agudas, não é a última, operación, então a penúltima é a que vem anterior, né? Ó, K... Peraí. Deixa eu escrever mais bonitinho. Vamos para cá. Vou puxar mais para a esquerda. K, Re, os dois R's ficam, né, no começo de sílaba. T, Ra. Carretera. A sílaba tônica é essa aqui. Ou seja, a penúltima, né? Ó, última, penúltima, antepenúltima. Carretera. Por que que não vai ser acentuada? Porque termina em vogal. No caso das graves, ela tem dois nomes, né? Graves ou lianas. Eu estou chamando sempre de grave. No caso das graves, elas serão acentuadas quando terminam em consoante, exceto N e S. Ó, exceto N e S. É o que diz aqui. Se acentua, ó aqui para a setinha, quando termina em consoante, excepto N e S. Por isso, ó, césped levou acento, porque é uma palavra grave terminada em consoante. Carreteira. Acabei de mostrar para vocês. E história. História, em espanhol, não leva acento, porque termina em vogal. História. Beleza? As esdrúxulas, todas são acentuadas, né? Tem ali como exemplo, brújula. É a antepenúltima sílaba tônica, essa daqui, né? Última, penúltima, antepenúltima, né? Você pega lá no final, última, penúltima, que vem anterior, e a antepenúltima. E todas são acentuadas, né? Brújula. Ou seja, toda proparoxítona é acentuada. Em espanhol também, só ela não vai chamar de proparoxítona, chama de esdrúxula. Aí você lembra da palavra esdrúxula em português, você não vai esquecer, se associa assim. E em espanhol, como tem uma situação, duas situações em particular, né? Uma delas é eles juntarem pronome oblíquo, pronome reflexivo aos verbos, lá no final do verbo, né? Então, como eles juntam pronome a verbo, cada pronome que você junta ao verbo lá no final, você está, consequentemente, acrescentando uma sílaba a mais, né? Então, vai ter caso em que eu junto dois pronomes de objeto direto e indireto, que vai dar uma palavra com a quarta sílaba tônica. É o que a gente diz aqui, ó, sobresdrújula. Chama de sobre porque é anterior à esdrújula. Se forma por la combinação de verbo más pronombres, ou seja, pronome de objeto indireto, pronome de objeto direto. Foi o caso aqui, ó, de cuéntamelo. Cuéntamelo.
Aqui a gente tem duas situações. Bom, a situação seria verbo, cuenta, em português você fala conta. Me, para mim, lo, o que você tem para dizer. Ah, te quero contar uma coisa. Tenho algo para decirte. A pessoa que escuta diz para você, cuenta, 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 cuéntame, lo, esse algo. Então, esse me lo, que é pronome, fica depois do verbo, porque cuenta é imperativo, né? Afirmativo, cuéntame. E aí, consequentemente, por essa razão, vai dar uma quarta sílaba tônica. Ó. Uma, duas, três. A gente tem aqui uma quarta sílaba tônica, que eles chamam de sobresdrúxula. E aqui é a mesma coisa, né? Sempre leva acento. Agora, tome cuidado, porque pode ser uma esdrúxula. Se for só cuéntame, não tivesse o lo, era uma esdrúxula. Por isso que é uma das razões também pela qual eu ensinei vocês a separar a sílaba. Se for só cuéntame, tenho algo para contar-te, aí você fala cuéntame. Cuéntame é uma esdrúxula. Agora você fala cuéntamelo, aí é sobresdrúxula. Por isso, convém contar a sílaba tônica ou separar, separar em sílabas. Fazer a separação de sílabas, quase que não sai. Outro caso de palavra sobresdrúxula é o seguinte. Alguns advérbios terminados em mente. Por que alguns? Porque em espanhol se diz assim, se a palavra que deu origem a um adjetivo, aqui eu tenho dois adjetivos, fácil e tenho feliz. Como fácil é acentuado, porque é uma palavra grave terminada em consoante, então facilmente continua acentuado e pelo fato do acento ir junto, vai dar uma quarta sílaba tônica. Ó. Uma, duas, três, está aqui a quarta sílaba tônica. Percebem? Né? Facilmente. Nesse caso em particular, vocês que gostam da gramática, facilmente, eles consideram duas sílabas tônicas, fa e men. Porque você lê facilmente, você percebe que carrega o peso no men, né? Facilmente, né? Eles consideram duas. Só chama de sobresdrúxula, nesse caso, por causa do acento que foi. Então, se a palavra que deu origem não for acentuada, como é o caso de feliz, então fica sem acento, e aí a sílaba tônica é só uma, que é amém. Felizmente. Então, nesse caso, isso aqui é uma palavra grave. Que doido, né? Mas é coisa da língua espanhola. É um enfeitezinho da língua espanhola, eu chamo assim. Que é o que diz aqui, ó, não esqueça. Os advérbios terminados em mente serão acentuados se a palavra que deu origem, o adjetivo, né, a palavra que deu origem ao advérbio, for acentuada. Morreu. É só isso a regra de acentuação em espanhol. Não tem muito rococó. Então, a gente vai agora começar a responder exercício. Aqui eu quero que você identifique a palavra aguda. A aguda é a mesma oxítona, né? Não. Minto. Minto. Todas são agudas, exceto eu quero aqui não é aguda. Não há uma palavra aguda. Onde é que não é aguda? Eu estava falando, aí eu olhei aqui para as alternativas, né? Aí eu digo, não, tem mais de uma, como é que é? Tá errado? Aí eu digo, deixa eu ler o enunciado. A pessoa não leu o enunciado, né? Marca donde no, tá até em caixa alta. Ai, uma palavra aguda. 1 minuto para vocês.
Vamos lá. Então, todas as palavras são agudas, que pode ou não estar acentuado, né? Vai depender da regra. Qual é a palavra que, ó, olhando assim de longe, esteticamente a gente já percebe. Ó, sofá, a última sílaba, tá até acentuado, é uma aguda. Leon, a última sílaba está acentuada, é uma aguda. Se a última sílaba estiver acentuada, é uma palavra aguda, né? É uma oxítona. Mas olha para essa letra C, árbol, é a penúltima sílaba acentuada, né? Então, ela não é uma palavra aguda. Na letra D, dudar, né? A sílaba tônica é a última, né? Dar, dudar, que quer dizer duvidar, e não levou acento porque termina em consoante, né? E a mesma coisa vale para mudar, né? Mudar. Então, é árbol, que significa em espanhol árvore. Essa é a primeira questão. Responde ela a letra C. Vamos para a segunda. Bom, aqui é um negócio que a gente estudou quando viu a acentuação, que é acento diferenciador. Vocês lembram? Acento diferenciador, ele é usado para diferenciar a função das palavras. Às vezes você tem palavras com a mesma escrita, como é o caso de mas em espanhol, que significa mas, porém, tem o mesmo significado de pero, e o mas, quando é advérbio, que é o mesmo mais do português, ele vai acentuado, né? Quando é advérbio. Isso é o que a gente chama de acento diferenciador, tá? Ó, T, que diz, o enunciado diz assim: marca a opção onde a palavra foi acentuada por la misma razón de T. Acento em monossílabo é acento diferenciador. Então, se você vê que a palavra foi acentuada por causa da regra e não para diferenciar, é acento diferenciador. Se você encontra monossílabo acentuado, é acento diferenciador, tá? Então, o T é acentuado porque significa chá, né? Beber um T, beber T, né? E quando não levasse até pronome, te amo. Então, isso é acento diferenciador. Aqui, entre A, B, C, D, E, também tem um caso de acento diferenciador. Bora ver se vocês lembram. A gente vai marcar também aqui 1 minuto. Ok, bora lá. É, Outro caso de acento diferenciador é os pronomes. Em espanhol, os pronomes, quando forem interrogativos ou exclamativos, eles devem ser acentuados. Seja uma interrogação direta ou indireta, tá? Então, B, C, D, E está acentuado por causa da regra de acentuação. Sofá é aguda, dominó é aguda, jóvenes é esdrúxula e arréglate também é esdrúxula. A letra A, donde, é que eu acentuo o pronome quando é interrogativo ou exclamativo, tá? Seja uma interrogação direta ou indireta. Então, a gente vai marcar aqui a letra A. Essa é a segunda questão. Responde ela a letra... Ó, eu falo A e escrevo D. Vamos lá, bora arrumar. Segunda questão sobre acentuação. A resposta é a letra A.
tá? Porque, mais uma vez, pronomes. Quando os pronomes forem interrogativos ou exclamativos, eles vão ser acentuados. Questão 2, questão 3. Eu quero uma palavra sobresdrúxula, ou seja, é a quarta sílaba tônica, aquela que não tem em português, né? Então, no caso da dúvida, separe em sílabas a palavra, tá? É melhor investir um tempinho separando as sílabas do que você perder a questão. Aqui eu vou marcar também 1 minuto. Então, pessoal, você vai identificar a palavra sobre esdrúxula. Ó, jóvenes é uma esdrúxula, né? Esdrúxula, eu quero a sobre esdrúxula. Jóvenes. Oxígeno, esdrúxula. Bésame, esdrúxula. Pidiendo me lo. 1, 2, 3, 4. Ó, aqui na letra D. Tá aqui a quarta sílaba tônica. Pi, dien, pidien, do, me, lo. 1, 2, 3. Quarta sílaba tônica. Deixa eu só arrumar isso aqui. Arrancate, né? Que é a terceira. Então, responde a letra D. A quarta aqui da quarta sílaba tônica. Essa é a terceira questão. Responde a letra D. Beleza. Vamos para a quarta questão. Quero que você encontre a heterotônica. O que é uma palavra heterotônica? Também foi assunto que a gente trabalhou em sala de aula, né? Esse prefixo hetero significa diferente e tônica significa a sílaba tônica diferente, tá? Então, aqui você vai se ligar em quê? Você vai olhar para as palavras, olhar o acento, se tem ou não tem acento, e pronunciá-las, né? Com o conhecimento que vocês têm sobre a regra de acentuação, vocês conseguem identificar não, conseguem pronunciar. Olha onde é que está a sílaba tônica. Então, algumas palavras em espanhol, elas têm a mesma escrita do português ou muito parecido, o significado é o mesmo. O ponto de divergência é a sílaba tônica. Por isso que eu chamo de sílaba de heterotônica, né? É o caso de burocracia no lugar de burocracia, cerebro no lugar de cérebro, imã no lugar de imã, né? Chama-se, portanto, palavras heterotônicas. Então, A, B, C, D, E, você vai ler as palavras, né? E identificar qual dessas palavras, só tem uma, né? Só tem uma resposta, é pronunciada, né? Qual dessas palavras é pronunciada de maneira diferente do português, né? Qual é a heterotônica? Ok? Então, para resolver essa questão, a gente vai primeiro deixar, né, rodar o
A gente vai primeiro fazer, mostrar os recados, os anúncios do canal Educação, porque já acabou a primeira aula. Passou rápido, não foi? Então a gente vai rodar aí os anúncios e aí a gente volta, viu, Yara, com essa questão, a partir dessa questão. Coloca a cartela antes que eu volto para comentar para a gente responder ela. Até já!